dia, amigos ouvintes. Estamos aqui iniciando mais um programa Team Live pela frequência 103,5 FM, com a apresentação dessa que vos fala, Emanuela Rocha. Eu tenho aqui uma notícia muito interessante que saiu essa semana no Estadão, que diz: adolescentes também estão sofrendo com a pandemia e merecem um pouco mais de atenção. Psicóloga e psicopedagoga explica quais são os sinais de alerta que devem ser observados pelos pais. Muito tem se falado do impacto da pandemia nas crianças, mas pouco sobre o sofrimento e as perdas sofridas pelos adolescentes, como se o entendimento que eles têm sobre o que o mundo está enfrentando fosse suficiente para que suportassem o isolamento social e as perdas causadas com a suspensão das aulas presenciais e a proibição dos eventos sociais, como festas e formaturas, por exemplo. Os adolescentes são de uma faixa etária que está sofrendo bastante durante a pandemia e até merecem um pouco mais de atenção, porque nessa fase a vida social é muito importante, explica a psicóloga e psicopedagoga Karen Kendler, que tem 30 anos de experiência no atendimento de adolescentes. Segundo Karen, os sinais são a irritabilidade e os distúrbios de sono e de alimentação, como anorexia, bulimia e até depressão. E os sinais de depressão são o isolamento, e até é difícil diagnosticar a depressão em adolescentes, porque os sinais se misturam com a própria síndrome da adolescência, que apresenta uma oscilação de humor grande. Um dia é o melhor da vida dele, o outro é o pior. Então, o diagnóstico diferencial do que é normal para o adolescente que já tem oscilações de humor é a duração. A gente costuma dizer que se o humor depressivo persistir por mais de 2 semanas, impedindo que ele faça as atividades normais, como assistir às aulas e conversar com os amigos, aí temos um alerta para conversar com esse filho e eventualmente buscar uma ajuda profissional. Então, fica aí o alerta para os pais. Olá, bom dia! Meu nome é Manuela e, como nossa apresentadora falou, os impactos da pandemia e do isolamento social é algo muito novo e pode afetar não só a saúde mental dos adultos, como também das crianças e adolescentes. Segundo o professor de psiquiatria da Universidade de São Paulo, Guilherme Polanczyk, os sintomas como irritabilidade, mudanças de humor, insônia, dificuldade de concentração podem ser fáceis de identificar em adultos. Já a idade da criança interfere muito na forma que ela vai agir nessa pandemia, por serem dependentes dos pais. Adolescentes perdem a oportunidade de se relacionar em grupo, praticar esportes coletivos, assistir aulas, entre outras atividades fundamentais para o seu desenvolvimento e bem-estar. Para adolescentes, perder a liberdade é algo bem difícil. Então hoje vamos dar algumas dicas para cuidar da saúde mental em casa. 1. Mantenha-se em segurança, mas não se afaste das pessoas. Isolamento significa cortar o contato presencial, mas não é preciso cortar toda a comunicação. Na verdade, é mais importante do que nunca conversar, falar e ouvir, compartilhar histórias e conselhos e ficar em contato virtual com as pessoas que importam para você. Foque nas coisas que fazem você se sentir bem. Ter uma dieta saudável, se manter ativo, fazer caminhadas ou se exercitar podem ajudar muito a nos sentir melhor. O importante é notar quais são as coisas que ajudam a melhorar a sua saúde mental e tentá-las fazê-la na medida do possível. Leia menos notícias. As atualizações constantes sobre o Covid-19 e as pessoas comentando o assunto direto nas redes sociais podem ser demais para aguentarmos. É importante ter as informações necessárias para sua segurança, mas tente evitar ficar o dia todo vendo ou lendo sobre isso. Compartilhe seus sentimentos. Converse com as pessoas que você ama e com seus amigos. Conversar ajuda a tirar um peso enorme das costas e a nos sentirmos um pouco mais positivos se estivermos passando por um momento difícil. Não fique sedentário. Encontre formas de movimentar o seu corpo e mudar o seu humor todos os dias. É possível fazer uma caminhada ou correr, desde que você evite contato com outras pessoas. Tenha uma rotina. Isso pode ser tedioso, mas vai ajudar a chegar ao fim do dia. Vá dormir e acorde nos mesmos horários. Coma regularmente, tome banho, troque de roupa, saia para tomar um ar, marque videochamadas com colegas e amigos, faça o serviço de casa. Mas também, não se coloque muita pressão para fazer tudo isso. É importante ter tempo para o lazer também. E por último, encontre formas de relaxar e se distrair. Encontre coisas que ajudem a respirar profundamente, colocar as preocupações de lado e recarregar.
Essas foram essas dicas de hoje e eu tenho certeza que não só como eu, que estou aqui dando as dicas, mas vocês também vão pensar 2 vezes sobre a sua rotina na quarentena. Bem, agora vamos chamar uma convidada para dar sua opinião sobre o assunto. Yasmin Lino, muito boa tarde. Nós da Rádio Tim gostaríamos muito de saber como você está lidando com a pandemia e qual a sua opinião sobre o assunto. Boa tarde, eu estou me dando mais ou menos com a pandemia por conta do cansaço excessivo. Como a nossa apresentadora Manuela havia nos dito antes, a pandemia não afeta só os adultos como os jovens também. Um exemplo disso seria a pressão escolar na pandemia. Nesse contexto da pandemia de Covid-19, muitas medidas foram adotadas para o controle da doença. Nas rotinas escolares, a pressão é alta e afeta a instabilidade psicológica e causa impactos negativos preocupantes. Por essa razão, é necessário buscar medidas que preservem a saúde mental de jovens e adolescentes. E além disso, as aulas remotas causam mais pressão por conta. Por conta que responsabiliza o adolescente e as crianças pelo próprio aprendizado. E além disso, são incontáveis listas de exercícios e aula em demasia que levam aos cansaços mentais extremos, noites mal dormidas e irritabilidade, principalmente em época de vestibular, em que o jovem vestibulando precisa se adaptar a uma nova rotina com um novo horário de noite e de dia para estudar. Outra coisa é a pressão familiar. Uma coisa que eu acho que a família não devia fazer em época de vestibular é ficar cobrando resultados e compreender que o jovem terá outras chances se não conseguir o resultado esperado. Outra coisa que eu acho que, os pais, se eles perceberem que surgiu um transtorno psicológico, eles devem procurar um suporte adequado, profissional. E uma coisa que eu acho que os pais não devem fazer com os jovens no período escolar são comparações com filhos de vizinhos, amigos próximos, colegas de escola ou com a própria família. A carga imposta pelo estudante em si já é bastante complicada. E não precisa de gerar mais angústia e frustração nos adolescentes nessa fase de suas vidas tão delicadas. E por fim, os pais deviam manter um diálogo aberto e evitar fazer conflitos para os dilemas que surgem no caminho de quem precisa de apoio para superar todos os desafios.